Tá começando agora o Memofone, o formato do podcast que é feito pela comunidade Memo. Nesta temporada, o Memofone vai ser o nosso canal de troca, pra gente estar juntinho de você, nosso memozão. A gente quer te ouvir e trocar ideia contigo, então pode mandar áudio. Desabafe, traga seus incômodos, sugira um tema, manda uma crítica. E se bobear, até um elogio a gente tá aceitando. Vem que vem! Oi, gente, eu sou o Abel Oliveira e tô aqui de volta com mais um Memofone pra você. Um Memofone especial hoje, porque é o último episódio da nossa temporada sobre Homens e Cuidado 2023. A gente está encerrando aqui a produção de episódios do nosso podcast nesse ano, que foi todo focado no estudo de cuidado, né? E assim, foi uma delícia realizar toda essa temporada junto com vocês. E junto também dos meus queridos amigos e colegas de bancada, Lincoln Frutuoso e Pedro de Figueiredo. Como é que vocês estão chegando, meninos, para esse episódio aqui de encerramento? Tô bem, é isso, né? A gente tava falando um pouquinho aliviado, conseguimos chegar ao fim, mas animadinho, pô, de estar com vocês, ouvindo a galera. É sempre um momento legal. Você, Lincoln. Tô chegando bem também, com bastante calor, né, nesse fim de ano do Rio de Janeiro, sobrevivendo ao inferno, parafraseando Racionais, mas bem empolgadinho aqui para ouvir o que vocês têm para dizer pra gente e relacionar nossa vivência, nossa experiência nas gravações do podcast com as falas de vocês, assim. Então, tô bem empolgado com a participação. Eu tô bem feliz também e com o mesmo sentimento até do Pedro de um pouco de alívio, está terminando, mas com essa sensação de que foi uma boa temporada, né? A gente vai finalizar aqui hoje, então tem ainda um episódio pra fazer, então empolgado com isso. Bom, gente, como todo mundo já sabe, o Memofone é esse formato pelo qual a gente se aproxima do nosso público, né? Dos nossos memozões. E ouve o que eles têm a falar aqui sobre a nossa temporada, né? Hoje, especialmente, com esse recap aí do que foi os pontos mais marcantes dessa temporada. Nosso primeiro áudio é do Felipe Lima, que é de São Paulo e também participante desse ciclo de grupo reflexivo de segunda-feira do Memo. Então, diz aí, Felipe. Fala, meus amigos do Memo, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer. Esse movimento tem impactado fortemente a minha vida e eu tenho certeza que as pessoas que me rodeiam também. Uma questão que eu achei bem interessante que vocês têm abordado, que saúde do homem não é só remediar, né? Não é só o depois que ficou doente, o depois que internou, o depois que, enfim, deu problema, né? Saúde do homem é o cuidado, né? É o cuidado consigo mesmo, é o cuidado com o próximo. E eu tô muito feliz de estar nesse processo, nesse movimento, estar consumindo os conteúdos de vocês e estar participando também de um grupo reflexivo. É uma forma de me cuidar também, né? Eu tenho um filho de 5 anos e eu tenho certeza que isso está sendo muito importante para ele também. Ele ter essa visão de que o homem pode sim e deve, né, se cuidar desde a alimentação, corpo e a própria mente, né? Então é isso, quero agradecer, deixar um abraço para vocês e seguimos firme e forte. Valeu! Obrigado, Felipe. O Felipe aí destacando o tema dos nossos últimos episódios, né, gente? Que falaram sobre saúde do homem, que foi a primeira vez, inclusive, que o Memo esteve discutindo esse assunto em podcast, né? E ficaram episódios muito legais. Se você ainda não ouviu, confira assim que possível. Temos 3 episódios aí incríveis, né? Foi um Memo com vida ali com o Marcos Nascimento e 2 rodas de conversas inteirinhas só sobre esse assunto. Tá imperdível. E vocês aqui, garotos, o que dizem aí do áudio do Felipe? Queria agradecer o Felipe aí, né? Primeiro, ele é um participante desse ciclo agora de 23.2 dos grupos reflexivos. É muito legal ouvir a galera que está participando dos grupos, assim, como afeta a vida da pessoa e as pessoas com quem ele se relaciona diretamente, né? E eu acho que esse assunto de saúde é bem isso mesmo. Eu acho que o que ficou de mensagem para mim desses 3 episódios, né? Do Memo Convida com o Marcos e das 2 horas de conversa sobre saúde integral e saúde mental, era essa coisa da gente se cuidar para não sobrecarregar outras pessoas, né? Porque isso não é só sobre a gente, isso também afeta mulheres, crianças, idosos, tudo por essa nossa distância do cuidado nesse lugar de saúde da gente mesmo, né? Então, gostei muito de ouvir o Felipe falando que já percebe um impacto, né,
no filho dele de 5 anos, nas pessoas com quem ele convive diretamente e tal. E agradecer, porque para mim esse episódio é isso, né? Como você falou, Abel, foi a primeira vez que a gente botou no ar um episódio dedicado sobre saúde do homem, né? Que é um tema que a gente já queria trabalhar há bastante tempo, mas que a gente não estava conseguindo ainda organizar isso e dar vazão a essa ideia. Então, esse ano, de alguma maneira ou de outra, a gente conseguiu botar isso de pé. E acho que ficou bem legal, com convidados bem legais, assim. E é isso, acho que agradecer o Felipe aí e seguir junto nessa luta da saúde, né? Que eu continuo na luta aqui, consegui pegar com o Léo Peçanha, que foi um dos participantes, né? O contato do endócrino. Aí, ó, até hoje tenho dificuldade de falar esse nome. Endocrinologista. Eu já ia perguntar se você agora já sabe, né, falar o nome do especialista. Não, saber eu sei, mas na hora de falar sempre me embolo, né? Mas o endocrinologista, o Léo Peçanha, me passou o contato. Estou para marcar aí agora que as coisas já estão organizadas. Então sigo na batalha da linha nessa coisa da saúde, né? Do nosso cuidado em relação à saúde. Obrigado, Felipe, e vamos junto nessa aí, porque se deixar no piloto automático, sempre alguém vai ter que se responsabilizar pela nossa própria saúde, né? Então é disso. É boa, eu acho que antes de mais nada agradecer a Felipe também, né? E mandar um beijinho aí pra filha de Felipe. E a gente possa se encontrar e se ver um dia. Mas bom, eu acho que é só corroborar tanto da fala de Pedro quanto da fala de Felipe. Não é bem uma descoberta. Aliás, talvez seja uma descoberta no sentido literal da palavra, né? De tirar o véu, assim, de tirar a coberta, tanto do cuidado quanto do saúde, com esse sentido coletivo, né? E eu acho que esse sentido coletivo, tanto do cuidado dessa maneira mais abrangente, quanto da gente, enquanto homem, encarar a nossa saúde, eu acho que Pedro falou isso nesse último episódio ali com Lucas Veiga e Freitas, que isso deixa a gente mais imbuído da coisa, sabe? Dá uma motivada. Não sei se motivada é a palavra, mas faz com que a gente siga recorrentemente pensando e agindo nesse lugar, porque a gente entende que é muito maior do que a gente. Não é só sobre a gente, né? Então, acho que é corroborar com isso, assim, esse sentido político. Acho que isso faz com que eu, Lincoln, me sinta mais imbuído de estar atento a essas questões, ao cuidado, à saúde, entender que o meu não cuidado, o meu não olhar para a saúde impacta na vida de outras pessoas, sobretudo na vida de mulheres, né? Acho que isso, assim como tem um impacto direto na vida de Pedro e de Felipe, como eu entendi aqui, também traz um impacto para mim, assim, muito forte. Então, acho que é celebrar isso, essa descoberta no sentido literal, pelo menos para mim, né? Acho que fez mais sentido a coisa. Reforçando aqui o que o Link tá falando, me veio muito disso, de pensar as esferas, né? O Felipe ali trazendo um pouco sobre pensar a saúde dele mesmo, mas ao mesmo tempo agora com o filho, de como que essa ação dele, né? E espero que reverbere desse jeito, de cuidado do filho, vai afetar positivamente também, né? Dependendo da forma como ele se implique nisso, nas pessoas também, na mãe desse filho, nas pessoas que estão ali em volta, e também já nessa educação, né, de um garoto aí, me vem também que trazer esse aspecto de é preciso cuidar da saúde em uma medida, cuidando aí de um pequeno homem, também se revela importante, né? Já trazer essa consciência de que o Felipe está tendo agora de que é importante isso, como ensinar essa nova geração aí, para ter esse entendimento de que saúde é uma coisa importante desde o princípio, né? Eu encararia isso como um desafio, né? Se eu fosse pai e tivesse um filho ali nesse sentido, mas acho que é um desafio que está dado também, enfim, independente de ser pai ou não, com as nossas crianças, né, de algum modo. Então vamos pro próximo, gente. Bora. E quem dá as caras por aqui é o nosso queridíssimo Alex Coelho, ele que é um dos fundadores do grupo reflexivo Roda de Terça. Ele traz aqui pra gente o destaque para um episódio que é lá do começo da temporada. Então, bora ouvir o Alex. Fala, Bel, tudo bem, irmão? Antes de tudo, eu quero dizer que é sempre muito interessante acompanhar o podcast aí do Memo, desde a primeira temporada aí. E nessa temporada específica, né, no estudo sobre homens e cuidado, estou achando muito legal os vários formatos que vocês estão fazendo de episódios, desde aqui do Memofone, do Memo Convida, Homens de Fé, enfim, acho que isso diversifica, né, as formas de conversar sobre esse debate. E é um pouco sobre isso que eu queria trazer aqui nesse áudio, né, das diversas formas de cuidados também. Assim como a gente propõe esse debate de masculinidade no plural, né, também poder explorar essas diferentes formas de cuidado. Então, para destacar isso, para exemplificar um pouco melhor, eu queria trazer uma reflexão a partir da fala do Lincoln, né, naquele episódio do Se Passou, Passou.
ele comenta ali naquele episódio do ato de virar uma laje, né? Em troca de uma feijoada ali com a galera, com outros homens, sobretudo, né? E aí, só nesse exemplo, para mim, né, tem várias nuances de cuidado, né? Tanto no que ele mesmo disse, né? Trouxe ali no episódio, que é de apoiar ali a comunidade, né? Como exemplo de ter um teto ali para se morar, de se abrigar, né? Numa chuva, mas também um apoio coletivo, né? De estar com outros homens, virando aquela laje, ou criando uma relação ali de amizade, de comunidade, às vezes até com pessoas que não necessariamente são próximas da gente, mas compartilham de alguma forma, né, os mesmos territórios, são vizinhos, né? Então eu faço questão assim de destacar esse exemplo, porque para mim ele representa muito da perspectiva que foge desse individualismo, assim, né? Mas ao mesmo tempo também não fica preso somente àquele cuidado solidário, sabe assim? Porque quando a gente faz esse movimento de cuidado do outro e com o outro, né, eu também estou cuidando de mim, né? Acho que essa é a reflexão que fica um pouco para mim. E aí, naquelas 3 esferas ali que a gente fala de relacionamento, né, eu comigo mesmo, relacionamento com o outro, com a sociedade, né? Acho que tanto o Lincoln quanto o Ismael trazem nesse episódio também, comentam o cuidado com o outro e com a sociedade fluir um pouco melhor do que o autocuidado. E eu pensando aqui para mim, que assim como eles trouxeram, tem um atravessamento racial ali também, né? Eu, homem negro, minha primeira impressão é que o autocuidado também é muito difícil para mim, né? Eu procrastino muito para várias coisas, né? Exercício físico com regularidade, me alimentar bem, essas coisas assim. Mas já na terapia, eu estou conseguindo fazer de alguma forma com uma regularidade, semanalmente, mas conectando isso tudo, né, com o que eu trouxe até agora, eu estava lembrando também de um post da Ariane, uma psicóloga que eu acompanho no Instagram, que ela fala ali, entre aspas aqui, né, pretas e pretos façam terapia, porém depende, né? E aí, o que ela propõe nessa reflexão, né, são as complexidades, né, desse processo também de terapia, quanto a um processo que pode desconsiderar a psicologia preta, né, uma conexão com a ancestralidade. Enfim, acho que para concluir, né, e tentar amarrar isso tudo que eu trouxe, que eu estou tentando trazer aqui, é que muitas questões minhas, sobretudo de vivência preta, né, eu não vou conseguir cuidar sozinho, né, na minha terapia, de repente. Então, esse autocuidado não vem necessariamente numa lógica individualista também, né? Muitas dessas questões talvez eu só vá conseguir dar vazão em comunidade, em coletivo, virando laje, né? Enfim, eu, por exemplo, alguém que não tem uma relação direta com nenhuma religião em si, o meu lugar, um pouco de espiritualidade, de cuidado, é no samba, né? É numa roda de samba, num pagode, numa gafieira. Nesses espaços eu me sinto muito energizado e cuidado, né? E aí eu queria saber de vocês aí também, quais lugares de coletivo vocês encontram esse cuidado com vocês mesmos, beleza? Forte abraço aí, irmão. É nóis, tamo junto. Valeu, Alex. Alex faz uma pergunta bem robusta, né, gente? Só um adendo aqui, que antes da gente seguir, ele cita no áudio dele a psicóloga e mestre em educação na área da psicologia preta, que é a Ariane Kwanzatena. O perfil dela no Insta é Ariane Kwanzatena, se escreve juntinho. Kwanza se escreve Kwanza, para você aí poder, que quiser pesquisar, querer seguir ela, faça isso depois. Mas bom, o que vocês me dizem da provocação do Alex, né? Que espaços de cuidado são esses que a gente está utilizando ou não? Pra mim, me bate assim, que quando eu ouvi essa pergunta, eu falei, acho que eu não tenho não, viu, gente? Acho que eu não tô tendo esse espaço de cuidado não, e tô aqui ainda refletindo se eu tenho ou se eu não tenho. Eu quero ouvir vocês pra ver se me vem coisas que talvez estejam na minha vida e eu não esteja me atentando pro fato de que é um espaço de cuidado, sabe? Primeiro de tudo, agradecer a Alex, né? Um parceiro de caminhada, de trabalho, que tem se tornado, em alguma medida, um parceiro de vida também. Agradecer a participação de Alex, esse contato próximo aí que a gente tem tido. Enfim, sempre bom estar contigo e poder ouvir um pouquinho das suas reflexões, amigo. Eu acho que ele inicia trazendo uma fala que eu trouxe no Se Passou, que na realidade não é minha, né? Eu, naquele momento, estava participando ali de um projeto paralelo ao meu trabalho no Memo, que é o Papo de Baile Mais Um, do Jorge Mais Um, que trabalha com masculinidades periféricas, faz um trabalho que hoje, na conjuntura atual, está bem divulgado e bem disseminado aí nos seus comuns. Eles lançaram uma pesquisa, né, Lincoln? Lançaram uma pesquisa que foi bastante divulgada aí, bem legal e tal. Ao final de cada projeto, eles já fazem essa pesquisa, né? Então, já vem de algum tempo. Só que nesse momento foi bastante disseminado
nas redes sociais e tal, o que ele fez. Mas isso já é parte do trabalho, já é parte do projeto. E Jorge mais um que trouxe essa experiência dele para a gente comentar ali, para a gente discutir no momento da roda de conversa dentro desse projeto. E aquilo me impactou muito também. E eu trouxe isso justamente para a gente conversar a partir dessas outras possibilidades de cuidado, né? E ouvindo o que o Alex trouxe, concatenando até com esse último episódio que o Lucas Veiga traz uma parada que eu achei muito interessante, assim, que é práticas de cuidado que cuidamos, que trazem pra gente um senso de liberdade e essa possibilidade de furar o sistema, né? E assim como o Alex, o samba também, pra mim, é esse lugar, sabe? É um lugar que quando eu tô muito mal, quando eu tô muito escaralhado de cabeça, assim, eu preciso de ir num samba que é pra meio que resetar, sabe? Eu sou um outro Lincoln, eu tô num outro espaço, eu esqueço de tudo. Eu tô ali batendo na palma da mão, estufando o peito, hasteando o dedo e cantando todas as músicas, assim, é um lugar que eu me sinto tratado, é um lugar que eu me sinto cuidado por diversas perspectivas, assim. É roda de samba, né? A roda, ela já me traz um sentido de cuidado, de conseguir trocar olhares ali com todo mundo que tá presente, conseguir ver as pessoas que estão cantando e se conectar com essas pessoas a partir da música. É o som, né? A base do samba é um instrumento de percussão, é uma energia ancestral que tá ali e que me comove muito, assim, sabe? Faz o meu organismo vibrar de uma maneira muito diferente. O canto, se você se conecta com pessoas que você não conhece, que você nunca esteve em outro momento na vida, abraça, canta. Assim, o samba para mim é uma terapia real. Tem nem muito o que falar, assim, é muito sinistro o que eu sinto quando eu toco no samba. E eu gosto de tocar um instrumentozinho também, né? Eu gosto de tocar um instrumento de percussão e tal, sei tocar. E quando eu tô nesse lugar, participando ativamente do samba, tocando um instrumento, então, aí pode me esquecer mesmo. Mas um outro lugar que eu sempre experimentei de cuidado, que eu sempre tratei até então como um lugar de cuidado, foi o futebol, né? Passei minha vida toda jogando futebol, assim, muito. Talvez tenha sido a coisa que eu mais fiz na minha vida. Só que chegou num momento em que essa relação com o futebol, ela foi ficando estranha, assim, sabe? Tava sendo penosa fisicamente para mim. Estou sofrendo com essas reverberações físicas até agora. Meu joelho tá explodindo desde que eu tentei voltar a jogar futebol num intervalo de tempo não muito distante. E era um outro lugar que eu sempre curtia, mas que não. Eu acho que eu já falei isso aqui no podcast, mas num grupo reflexivo, um dos participantes trouxe isso pra mim, né? Que o futebol pra ele, que sempre foi um lugar de cuidado e tal, dele espairecer essa coisa do homem, né? Não, vou jogar um futebolzinho e vou desestressar, essa coisa toda. Ele acabou desenvolvendo uma relação danosa com o futebol, assim. Porque ele não estava mais em casa, ele achava que a vida dele era só aquilo, só futebolzinho na várzea. Ele era baiano, né? Falou que viajava a Bahia toda jogando futebol e não estava com os filhos, não estava dentro de casa com a companheira. Isso acabou gerando um revés na vida dele. Na minha vida, o revés não é esse, mas é entender que eu não estou num momento físico adequado para me doar tanto pro futebol assim. Então eu tenho que tomar 2 Dorflex, Torcilax antes de jogar futebol. Um depois, que é para eu não sentir tanto, que é para eu conseguir levantar no dia seguinte, sair da cama para trabalhar. Então, o cuidado, eu consegui entender que o futebol, para mim, não estava tão mais sendo esse lugar de cuidado, mas o samba, sem dúvida nenhuma, é o meu refúgio, assim, é um ritual para mim. Achei show, pô. É isso, eu que não sou cria de Ramos, não sou filho de Mimi Negão, já me sinto bem próximo do que Lincoln colocou quando vou numa roda de samba também e tal. Mas antes, né, queria agradecer a Alex, esse parceiro nosso, né, de caminhada. Já considero ele um super parceiro nosso do mesmo, assim, de caminhada. Acho que colocou coisas muito legais e, né, elaborou de um jeito que eu achei muito maneiro. Resgatando esse episódio que para mim também foi muito especial, esse Se Passou, Passou. Foi a nossa primeira roda de conversa, né, dessa temporada. Acho que foi marcante ali pra gente. E ele também reforça essa coisa da terapia como a solução de todos os problemas, né? Como a gente brincou no último episódio, assim, de ir de porta em porta, né? Levando a palavra da terapia, né? Eu acho que eu já fiz esse papel e hoje olho mais ressabiado para isso, porque muitas vezes eu acho que só reforça um eixo individual dessa elaboração, que vai ali para você ficar se produzindo, né, a partir dessa reflexão individual e se tornar uma pessoa melhor, que sabe das suas questões, nessa onda de autoconhecimento. Então, acho que foi boa a provocada do Alex aí nesse sentido,
porque eu não vejo mais dessa forma, assim. E até o Lucas Veiga, né, no nosso último episódio, que a gente estava falando de saúde mental especificamente, ele trouxe uma perspectiva da terapia que eu acho interessante, que é a coisa de você não se autoconhecer, mas usar a terapia como uma ferramenta para você se desconhecer, né? É um eixo para você se estranhar ali naquele processo, lidar com coisas de você que você mesmo acha esquisito, sabe? Então, eu acho esse um processo da terapia até mais interessante do que essa busca pelo autoconhecimento e de você ficar pleno, sabe? Que muitas vezes eu acho que a conversa vai por aí. E aí, né, o Alex falou do samba, Lincoln falou do samba e tal. Eu tenho amigos, né, como o Lincoln, como o Rodrigo, como um monte de gente, do mesmo ou não, que gosta muito de samba, então sou muito influenciado por esse meio também. Mas também trazendo a história que a gente debateu no último episódio de saúde mental, a coisa de se organizar coletivamente, né, de buscar um tipo de organização coletiva, seja ela qual for, para mim já é uma forma de espaço de cuidado também. E aí a gente fala aqui, claro, dos grupos reflexivos, que é o que a gente promove, desenvolve e tal, mas até com vocês aqui, né, Abel, Lincoln, mais a galera do time do Memo, acho que os nossos encontros trimestrais, né, a gente se encontra, galera, né, que está ouvindo a gente aí, a gente se encontra, porque a Abel fica em Salvador, tem gente que fica em outros lugares, né, a gente se reúne uma vez a cada trimestre para debater questões do Memo e tal. E para mim esse momento é um momento de cuidado muito foda. Acho que é onde a gente está organizado, está todo mundo ali comprometido, discutindo coisas importantes, sabe? E se cuidando, né, ao mesmo tempo. Acho que a gente compartilha comida, a gente debate outras questões de vida pessoal. Então, esses momentos para mim, esse momento de trabalho, né? Por mais louco que isso pareça no mundo de hoje, para mim, tem sido um espaço de cuidado estar com vocês nesses momentos, assim, né? Sempre que a gente se reúne, eu entendo dessa forma. E acho que eu buscaria, né, ter mais espaços desses, não só com Lincoln, Abel e a galera do time do Memo, mas me organizar de outras formas, né, com outras pessoas, em outros contextos, mas essa organização coletiva, que acaba sendo uma organização política, né? Eu acho que isso me abastece muito, sabe? Me energiza muito, assim, também. Nessa discussão coletiva, em roda, tudo isso, né? Acho que o samba emula um pouco dessa organização coletiva, que acaba sendo uma organização política, né? Eu acho que isso também serve como uma certa referência para outros tipos de aglomeração, sabe? Que eu acho que eu sinto isso com vocês, né? Sem querer me estender muito, mas pegando uma coisa que Pedro falou, uma palavrinha, mas que para mim é um outro lugar de cuidado muito sinistro no meu dia a dia, não só meu, mas com as pessoas que se relacionam comigo diretamente, nesse caso específico, que é o lugar da comida, né, da cozinha, assim. A comida para mim é um lugar, assim, muito provavelmente não tem nada na vida que eu me sinta mais cuidado do que eu fazer uma refeição, aquela coisa da comida de vó, da comida de mãe, né, de uma pessoa que ama, que me ama e que fez aquilo dali para eu me sentir amado, para nutrir esse amor e esse cuidado, sabe? E eu gosto de fazer isso pelas pessoas também. Então, cozinhar para as pessoas que eu amo, por exemplo, além de ser um cuidado, né, de uma maneira geral, Porra, super é uma forma de falar que eu amo dizer que eu amo essas pessoas. Então, no meu dia a dia, eu faço questão, quase que diariamente, né, de separar um momento à meia-noite para fazer uma comida. É um lugar que eu tô me cuidando também, que eu tô escutando um som alto, às vezes bebendo uma cervejinha. Então, mas eu tô cozinhando, assim, a prática, o processo de cozinhar e a maneira como isso reverbera, né? Entender que uma pessoa que eu amo vai estar comendo aquela comida, seja a Tayane, minha companheira, seja a Helena, minha filha, ou um amigo que esteja comigo, também é um lugar, assim, sinistro para mim de cuidado, sabe? E a Abel, é isso, acho que a Abel tem um poder de cuidar dos outros, né, nesse lugar da escuta, dessa inteligência acima da média, como é que é, Abel? Altas habilidades. Altas habilidades, pô. Diagnosticado com altas habilidades. Acho que é muito bom estar contigo, né, irmão? É isso. E aí eu fiquei pensando, né, o que seria um espaço de cuidado da Abel, que eu acho que tem. E você fala, às vezes, que vê filme à distância, né, com outros amigos. Me parece ser um momento, por mais que seja não físico ali, né, é um momento de coletivização, assim, de você Sim. tá com amigos, sabe? Tipo, vendo a mesma coisa, tendo um momento junto, apesar de online, né? Sei lá, tentando aqui pensar por você, né, irmão? Nossa, vocês acham que vocês me conhecem tão bem que vocês conseguem até pensar melhor que eu em alguns casos, assim, sabe? Sobre mim mesmo. Não, acho real, acho bem real.
Não, a primeira coisa que me vem à cabeça é que Alex, ouvindo Alex, né, eu fico assim, pô, a gente tinha que ter chamado ele pra essa temporada, né? Tinha que ser um convidado de Porra, uma que roda de conversa, vacilo, né, cara? Alex, perdão. né? Porra. Mas da próxima temporada aí que vão vir, né? Vão vir novas temporadas, tenho certeza disso. Já tem aí um convite pré-estabelecido aqui de você estar junto com a gente em alguma roda de conversa. Mas é isso, assim, acho que pensar esse lugar de cuidado pra mim inicialmente foi difícil, porque eu acho que eu percebi em mim, e tenho percebido agora aqui ouvindo vocês também, que o que eu considero espaço de cuidado, ou a forma como eu tenho entendido o cuidado comigo mesmo, vai muito pra coisa individual, sabe? Assim, eu nunca tô em espaço coletivo. Mas é isso, vocês falando aqui, eu percebi que também tem muitos espaços de cuidado que eu tenho utilizado, o Pedro citando essas reuniões que eu faço com os meus amigos virtuais. Eu tenho muito amigo que não moram perto de mim, né? Muitos amigos. Todos os meus amigos não estão aqui em Salvador, na verdade, né? Isso pra mim já é uma habilidade assim muito fora da curva. Esse desenvolver amizades à distância, Sim. pra mim é muito difícil, sabe? Eu acho que isso é uma habilidade que você tem mesmo. Mas eu acho que eu só tenho conseguido fazer assim, sabe? Inclusive, esse ano eu falei assim, não, quero fazer amigos aqui em Salvador e não consegui fazer nenhum. Tá chegando o final do ano e não fiz nenhum amigo aqui em Alô, Salvador. galera de Salvador, né? Alô, Pelo amor galera, de por Deus. favor, hein? Vocês Porra. estão perdendo uma oportunidade Vocês não incrível. têm ideia. Vocês não têm ideia. Me chamem aí pros rolês e tal, tô aqui carente de amigos presenciais aqui em Salvador, tem muita coisa pra gente fazer. Mas é isso, assim, em alguma medida perceber o quanto que bate pra mim de início que espaço de cuidado pra mim ainda tá muito no lugar individual e transformar isso em mim me parece necessário, assim. Mudar a perspectiva mesmo, porque eu estou atuando já em outros lugares onde eu sou cuidado e eu cuido também coletivamente, né? E aí, novamente, a comunidade mesmo. Acho que é um espaço que, de fato, temos aí sendo construído para ser um espaço de cuidado coletivo, né? Para propor coisas e cuidado para outras pessoas, para alcançar mais gente, Super. mas que já é um espaço de cuidado total para quem já participa dela, né? Mas então vamos pro nosso próximo áudio e último áudio, hein? Por último, eu trago aqui um áudio da Thaís Tosati, que é de Pium, um distrito litoral do Rio Grande do Norte, que falou com a gente lá no início da temporada, já sinalizando que estava maratonando a gente, né, os episódios de outras temporadas. E ao longo desse estudo sobre homens e cuidado, ela sempre esteve presente ali comentando nossos lançamentos, nossas publicações. Uma querida. Vamos ouvir então a Thaís. Oi, Memo. Meu nome é Thaís Tosati. Estou muito feliz aqui com essa oportunidade. Dizer que eu sou muito fã de vocês. Eu fui muito agraciada, assim, aprendi muito com tudo que vocês trouxeram nos episódios. E por incrível que pareça, eu também aprendi muita coisa sobre as minhas questões enquanto mulher, ouvindo os episódios de vocês. Assim, eu maratonei e isso me ajudou muito também no meu atendimento com os homens. Então, os meus clientes homens, depois que eu estudei sobre psicologia masculina e comecei a entrar em contato com os grupos reflexivos de masculinidades do Brasil, isso foi me dando também um chão, assim, sobre como conversar com esses homens, né? Porque quando eu começo a estudar sobre psicologia masculina em 2017, eu me dou conta que tudo que eu tinha aprendido sobre homens só tinha me feito também uma pessoa machista. E que eu precisava aprender uma nova linguagem, eu não fazia ideia de como fazer isso. Então, sou muito grata pelos conteúdos e pela forma como vocês fizeram, né? E a real é que eu já fiz algumas palestras com o tema de masculinidades e vocês sempre tiveram nas minhas listas de indicações de conteúdo, assim. Então, quero parabenizar e dizer que eu faço votos para que muitos episódios venham para poder realmente expandir a vida das outras pessoas e, claro, transformar de vocês, que ouvindo vocês é possível perceber que a transformação está acontecendo aí também. É isso, muito obrigada. A gente que agradece, Thaís. Ela aí que sinaliza que acompanha a gente desde 2019, né? Espero que agora, exatamente ao final dessa temporada, ela tenha curtido a temporada inteira sobre estudo e cuidado. Obrigado por esse carinho, né, de trazer todas essas palavras aí pra gente. O que vocês dizem aí, meninos? Acho que agradecer mesmo, né, a Thaís aí pelas palavras, assim, eu fico muito amarradão, assim, fico orgulhosinho da gente, né, quando uma pessoa profissional da área, né, no caso dela, psicóloga,
que faz palestra e tudo mais, nos indica, fala sobre o nosso podcast, sobre as reflexões que a gente propõe e tal. Acho que só me dá uma sensação de que, assim, porra, a gente está falando de um jeito legal, sabe? A gente está conseguindo alcançar pessoas legais, ampliar esse debate, promover o debate de masculinidade, né, de um jeito responsável e comprometido. Então, só agradecer, também fico na expectativa do feedback dela sobre essa última temporada agora, né, que a gente está terminando hoje. Então, Thaís, por favor, continue falando aí o que você achou, o que você deixou de achar, que é muito importante, né, da perspectiva de uma mulher, sobre a visão do debate, então, uma profissional. Então, muito legal, muito legal. Só agradecer mesmo, assim, valeu. Acho que foi uma ótima escolha de último áudio para a gente terminar com calorzinho no coração, né? Mandou bem. Acho que é isso, só fazer coro ao que o Pedro falou, o que a Abel falou, agradecer a Thaís, obviamente, pela participação, por ter quis, né, dividir essa impressão dela, essas reflexões, a experiência dela a partir do ouvir a gente, do ouvir o nosso podcast e tal. Acho que é isso, eu acho que a fala de Thaís também traz esse sentido amplo da coisa, né? A gente está falando para homens, com homens, mas a gente consegue atingir diversas camadas, né? Profundas e outros sujeitos. E é isso, né? Trazer à tona que falar sobre masculinidade é trazer esse aspecto relacional, né? É falar sobre questões de gênero, é falar sobre a gente enquanto homem, como a gente se relaciona dentro desse grupo que não é homogêneo, né? É totalmente heterogêneo. Ou como os nossos comportamentos e a maneira como a gente age impacta em outros sujeitos, outras pessoas, sobretudo nas mulheres. Acho que traz essa amplitude, assim, sabe? Que é bem legal. Acho que é isso. Obrigado, Thaís. E vamos juntos. Bom, gente, está acabando o episódio de hoje, né? E pra já ir finalizando o episódio, quero saber, assim, de vocês, né? Se vocês aqui têm um momento marcante desse estudo que mexeu mais com você, ou que você descobriu, né? Você, Pedro Lincoln, descobriram aí alguma coisa importante para a sua vida, para levar para a vida prática, algum episódio que tocou mais vocês de algum jeito especial, ou enfim, talvez só falas finais mesmo. O que vocês mandam aí, né? Ao final desse estudo, né? Que não é só do episódio, mas é de todo o estudo, enfim, da temporada. Digam aí. 2 episódios de roda de conversa, né, que me marcaram muito. Foi do O Se Passou, Passou e eu esqueci o nome do de Confiança. Confiança como premissa, né? A Confiança como premissa e tal. Acho que o que mais me marcou neles é o que esse último, com a participação de Lucas Veiga e Freitas, me trouxeram, assim, que é esse sentido coletivo, tanto do cuidado quanto da saúde, que é o que eu já trago lá no início. Acho que teve uma fala eu tenho alguns probleminhas com a terapia, né? E parte desses problemas são falados nesse último episódio, sobretudo na explanação inicial ali de Abel. Parece que a terapia veio para salvar o mundo de um inimigo em potencial, que é o capitalismo. Enfim, tem algumas questões aí com a terapia, mas eu acho que quando o Lucas Veiga, um especialista na área, que escreveu livros, e super importante no debate, traz que problemas psíquicos são problemas políticos, eu acho que me traz um alento, sabe? Eu acho que eu fico mais tranquilo. Como o Pedro falou também no final do episódio, eu acho que esse sentido político, esse sentido coletivo da coisa, inclusive nesses problemas psíquicos, me ajuda a lidar melhor com isso, sabe? Com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com coisas que eu vou descobrindo a cada dia, que eu nunca senti, e a cada dia eu sinto alguma coisa nova. Então, entender isso como um problema político, acho que me ajuda muito. Eu poderia falar as mesmíssimas coisas que Lincoln, assim, acho que foram os episódios que ele trouxe, acho que para mim também foram emblemáticos. Eu acho que a gente ter feito finalmente um episódio sobre saúde, trazendo Marcos Nascimento, uma grande referência, uma referência particular para mim no debate de masculinidade. Acho que foi uma honra estar com ele e ele colocar de uma maneira mais organizada, né, tudo que a gente já estava meio que pensando, foi muito maneiro. Mas para trazer um outro, né, para falar diferente de Lincoln e não ficar me repetindo aqui, eu queria destacar o de paternidade, né, que a gente colocou esse ano no ar, que a gente ficou ali matutando o que a gente pode trazer para a galera de diferente, que não fique nesse mesmo lugar de sempre e tal. A gente resolveu apostar numa parada ousada, que foi o ressentimento, né,
que aí Lincoln participando só me ferrava, porque Lincoln e Mimi Negão tiveram uma relação ótima. Eu, porra, que merda. E aí fizemos uma segunda parte com a galera ressentida de verdade. Aí Abel entrou, Caio César e Fábio Mariano. E pra mim, cara, aquele episódio foi muito bom. Foi muito maneiro. Acho que a gente conseguiu, de fato, manifestar esse sentimento que muitas vezes é negligenciado, que é ocultado, que é ostracizado, sabe? Como feio, bobo, errado. Como se não pudesse sentir ressentimento, tivesse que perdoar obrigatoriamente, né? Aí vem essa coisa do perdão, do ser humano evoluído que perdoa tudo para ficar tranquilo consigo. Então acho que a gente conseguiu sair desse eixo assim e falar de verdade, trazer à tona ali incômodos e falar numa boa, sabe? Então acho que esse episódio também foi muito marcante para mim e acho que na nossa trajetória aqui do estudo, né? Que aborda por um outro ângulo algo que muitas vezes é romantizado, que é colocado de um jeito que eu sempre fico incomodado, sabe? Eu acho que foi uma maneira da gente dar um outro ângulo para essa história e com convidados muito legais, né? Eu acho que os dois episódios, né? Acho que se complementam de uma maneira muito maneira, assim. Então, destacaria esse ponto, além de tudo que Lincoln já falou, porque eu também reforçaria isso, assim. E acho que a tentativa, né, de propor outros formatos, que foi uma coisa até que o Alex colocou no áudio dele, né? Acho que isso precisa ser também reconhecido por nós como algo maneiro, assim, né? A gente se aventurou a fazer coisas muito doidas, né? Acho que a gente é muito ousado nesse lugar de experimentação, de vamos tentar e tal. E eu acho que, dando certo ou não, acho que a gente tem uma intenção, né? A gente coloca uma intencionalidade nas coisas que é muito intensa e muito verdadeira, assim. Então, acho que vale aqui para terminar a minha fala e a temporada ressaltar esse nosso esforço, porque eu acho que isso manifesta de uma maneira bem tangível e concreta o quão comprometido a gente está em fazer o debate da melhor forma possível, sabe? E de maneira coletiva e com outras perspectivas e tudo mais. É isso. Bom, pra mim tem um lugar especial que é porque eu sempre fui um fã do podcast, né? Então, antes de estar aqui trabalhando no Memo e agora produzindo uma temporada e participando de alguns episódios e também sendo host de um formato que é aqui do Memofone, pra mim tem um lugar muito especial, sabe? Assim, nunca me vi nesse lugar antes e hoje pra mim estar concluindo uma temporada é muito, muito, muito legal, assim, me toca num lugar muito especial, assim, de verdade mesmo. E, então esse é o primeiro ponto, né, de destaque, assim, no nível pessoal, acho que isso se sobressai. Tentando pensar em algum episódio que ficou mais pra mim, eu acredito que seja a confiança como premissa para o cuidado, que foi aquele em que a gente tentou falar um pouco mais sobre o cuidado de crianças, de jovens, né, da nossa juventude, cuidado de juventudes, onde acho que ali os convidados, né, o Andrew Robert e o Caio César levantaram questões bastante relevantes, ao meu ver, acho que junto na conversa ali com o Pedro e com o Lincoln, e acho que tem uma coisa que eles falam que é sobre essa questão do cuidado enquanto função coletiva, né, e de como que se dá essa presença de homens na educação infantil, mas para além disso, como que é diferente essa presença dos homens quando esse homem é um homem gay, é um homem hétero, não só na diferença do cuidado, mas na diferença de como isso é lido pela sociedade, sabe? Eu acho que desse episódio ficou bastante coisa na minha cabeça, eu refletindo depois sobre isso, sabe? Então acho que me levantou questões que para mim ainda não estavam nítidas, mas me deixou reflexivo, mais do que talvez outros episódios, e esse acho que se destacou por isso. Seria mais ou menos por aí que eu destacaria esse episódio. Assim como a Abel falou que foi emblemático para ele, para a vida dele pessoalmente, para mim também foi, né, gente? Porque eu sou muito, não sei falar inglês, mas é o termo que me vem à cabeça, né? Eu sou muito low profile. Eu não tenho redes sociais, eu não quero ser visto, eu não quero aparecer, eu não quero que ninguém me trate como uma pessoa especial, que de fato eu não sou. Só que parte do meu trabalho, eu entendi isso há um tempo atrás, e parte disso daqui que a gente faz é a gente se conectar através desse processo de vulnerabilização, né? Que isso marcou muito minha vida, eu entendi parte do meu fazer, assim. Então isso me faz ter a disciplina necessária para continuar trabalhando. Então eu queria trazer que para mim não é confortável estar nessa posição aqui, estar falando no podcast. A gente tem potencial de ser ouvido pelo mundo todo, assim, sabe? Então
não é confortável, mas eu entendo muito a potência que é esse processo de vulnerabilização, sobretudo pra gente enquanto homem, assim. E trazendo um recorte racial, que é eu enquanto um cara preto, né? E eu lembro muito da trajetória, falando muito rapidamente, da trajetória de Mano Brown e de Emicida, que começam como uns caras turrão, que só aparece ali na televisão, de cara feia, essas coisas todas. E já pra esse momento da carreira dele, Mano Brown se colocando nesse processo de vulnerabilização a todo momento, no programa dele, nas aparições públicas dele, Emicida nos últimos trabalhos e tal, e como isso é potente pra gente enquanto homem, sobretudo pra gente enquanto homem preto, né? Subverter essa lógica. Então, isso é o que me motiva, mais uma vez, esse sentido político da coisa, pra gerar uma conexão, pra gerar um atalho com vocês, assim. Mas eu não tô confortável, pra mim é sempre um puta desafio estar aqui, mas um desafio gostoso, que eu entendo a importância coletiva política que esse desafio tem. Então, pra mim, foi muito importante nesse lugar, né? Queria compartilhar isso com vocês também. É ficar confortável no desconforto. Confortável, né? No desconforto, isso. É o que a gente costuma falar, é disso. Vamos nessa. Bom, meninos, então foi isso, né? Estamos aqui finalizando o nosso último episódio da temporada, mas ainda tem coisa vindo aí, né? Não acaba aqui especificamente o estudo não, que tá vindo um relatório aí, né, gente? Então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, vamos publicar logo logo esse relatório que compila e que traz aí análise do que foi estudado ao longo dessa temporada inteira. Tá ficando muito legal e vale muito a pena vocês verificarem isso, conferirem. É o último ato do estudo, né? Que foi bem legal. Mas encerrando aqui agora, nosso memofone um pouco sensibilizado aqui, feliz com isso. Foi um prazer estar com vocês, meninos. Agradeço demais, Pedro, Lincoln, por dividirem essa responsa comigo aqui, estarem sempre comigo. Agradeço também ao Ronan, que esteve com a gente durante boa parte dos episódios. A Isabela também, que esteve com a gente ali, liderando a pesquisa no início. Esteve presente em vários EPs também. Então, sei lá, foi incrível, assim. Muito bom. Foi mesmo. Queria agradecer a você especialmente, né, Abel? Por ter conduzido na unha aqui esse estudo, o memofone, participado de roda de conversa, produzido as coisas. Acho que é isso. Se você não estava à vontade, imagina se tivesse, né? Nesse lugar. Não, mas eu curti bastante. Aí, curti bastante. É isso. Revelou um novo talento, né? Ser a Ana Furtado do Memo, né? Não pode? Vai o Abel. Muito bom. É isso, foi maravilhoso, pô. Fico amarradão também de ter dividido esse momento com vocês. Nós três aqui, eu acho que a gente, né, participou da maioria dos episódios. Então, é isso. Além de Ronan e Isabela, que acho que complementaram muito bem aí tudo que a gente se propôs a discutir, né? Só agradecimentos. Muito obrigado. Boa, gente. Agradecer também a galera que participou junto com a gente aí nos episódios. Tanto os especialistas ali, Nana, Marcos Nascimento, enfim, toda essa galera. Quanto os participantes da nossa comunidade que estiveram comigo, com a gente todos o episódio de Roda de Conversa. Os Lucas, né? João, Caio, Fernandinho, enfim, Ismael dos Anjos, toda essa galera que topou trocar essa ideia com a gente aqui. Acho muito importante agradecer. E é isso, agradecer a todos vocês também que ouviram a gente, né? Principalmente. Que tiraram um tempinho da agenda de vocês para ouvir a gente e refletir junto com a gente, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso. O fundamento do trabalho do Memo é a reflexão, né? Reflexão entre homens, sobretudo. Então, poder compartilhar isso através dessa troca de escuta, diálogo, enfim, é muito importante pra gente, pro que a gente faz. E, enfim, agradecimento geral aí pra todos. E essa dupla que esteve comigo também no decorrer desses encontros, Pedro e Abelzinho, que eu me sinto muito à vontade. Eu acho que parte do meu me sentir à vontade se dá por eu olhar na tela e buscar o olhar de Pedro, sobretudo que está comigo em tudo, né? E Abelzinho também, especificamente, nesse trabalho aqui. Então, agradecer. E é isso, vamos embora. Pronto para mais uma, hein? Talvez. Vamos. Mas tô jogando pro um daqui. Olha aí. Que venham novas temporadas, né, gente? Não acaba. É disso. Beijão, galera. Beijo. Até! Alegria! Memozões, a temporada acabou, mas o nosso canal de conversa segue ativo, hein? Eu quero continuar trocando com vocês. Inclusive, a sua contribuição pode ainda ser aproveitada para o nosso relatório do estudo, ou mesmo para a gente preparar a próxima temporada do podcast. E para você participar é super simples. Basta enviar o seu áudio com o seu depoimento, comentário, pergunta, enfim, com o que você quiser para o nosso número oficial do Memofone.
719-8280-2341. Repetindo, 719-8280-2341. Sou eu mesmo que vou estar do outro lado, recebendo seu áudio no WhatsApp, batendo esse papo com você. Então, só vem, gente. Um beijo e até a próxima.